em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. São apenas 4 versículos. Débora, a minha água está aqui. Eu estava tossindo e Lia pegou água para mim. Você deve estar procurando esse copo bonitão aqui, né? Falar nisso, irmãos, né? O Guilherme já me entregou hoje os outros copos, né? Então, os outros copos, que para os outros copos já foram comprados. Então tem um copo do Fluminense, do Vasco e do Botafogo também. Ninguém vai dar glória, só o pastor Fred. Como ele não está aqui, então... Ah, é um botafoguense? Misericórdia. Jesus. Mas o mais bonito está aqui. Então o pastor Márcio vai tomar água no copo do Vasco na quarta-feira. Com água de coco ainda. Tem que ser água de coco, para ele ficar impressionado. É isso aí. Tá vendo? Meu Deus do céu. Vamos para a palavra, porque senão a gente vai falar uma heresia. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Que o Senhor, pois, nos fale por sua palavra nessa manhã. Amém, gente? Amém, amados? Amém. Vou pedir para você abaixar a sua cabeça para a gente orar. Deus, pedimos que o Senhor nos fale por tua palavra. Pedimos misericórdia e graça para ouvir, assim como esses líderes da igreja de Antioquia ouviram a voz do teu Espírito. Fale conosco de maneira clara, precisa, concisa e poderosa. No nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, meus irmãos, é um livro considerado pela teologia como um livro histórico, porque ele narra o início da história da igreja de Jesus. Ele só tem um capítulo que não narra a história da igreja, que é o capítulo 1, onde Jesus ainda estava presente, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos e passando o bastão para a igreja e dando uma última ordem. Eu acho interessante a última ordem de Jesus aos seus discípulos, a última orientação
o último pedido. A última ordem, a última orientação, o último pedido que Jesus faz aos seus discípulos é: fiquem em Jerusalém, não saiam dali, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. Assim foi feito. Os discípulos ficaram em Jerusalém, e no dia de Pentecostes, uma das maiores festas, das 3 maiores dos judeus, Páscoa e Tabernáculo, são as 3 principais festas. No dia de Pentecostes, os discípulos e homens de outras partes foram cheios, foram revestidos do poder do Espírito Santo. Então nós temos um livro que apenas o primeiro capítulo não é um capítulo voltado, para a narrativa histórica do início da igreja. Os outros capítulos, todos eles, são capítulos que narram a história inicial da igreja. Interessante, irmãos, que o Espírito Santo se faz presente em todo o livro histórico. Uma vez eu disse aqui aos irmãos, de uma forma alegórica, que se nós fôssemos espremer os evangelhos, sairia o sangue de Jesus Cristo. E se fôssemos espremer o livro de Atos, sairia azeite. Porque os evangelhos vão contar a história do nosso Senhor e Salvador Jesus, que deu o seu sangue para morrer em nosso lugar. E o livro de Atos vai narrar a história do Espírito Santo, que conduz, eu digo conduz porque ele ainda conduz a igreja de Jesus Cristo. Então Jesus nos evangelhos paga o preço pela igreja, e o Espírito Santo em Atos conduz a igreja. Outra coisa que eu acho interessante no livro de Atos, que é um livro que não tem fim. Esses relatos que você tem até o capítulo 28, são relatos escritos por um homem chamado Lucas, um médico, que escreve o livro. Mas o livro de Atos não tem fim. Ele não termina. Claro que um dia ele terá fim. Os atos dos apóstolos continuam. Hoje, nos atos da igreja. É interessante isso, porque nós temos no Novo Testamento um livro que não tem fim, e nós temos um capítulo que não tem fim. O capítulo 11 de Hebreus não tem fim. É o capítulo que vai falar da galeria da fé. E a galeria da fé não parou de ter heróis da fé. Porque nós somos heróis da fé. Então, a galeria da fé, ela continua presente através de nós. Porque eu e você somos sim heróis da fé no nosso tempo. Para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando, aliás, do que a Bíblia está dizendo, você lê o capítulo 11 de Hebreus, não vou fugir do assunto, só para você entender o que eu quero dizer sobre Atos. Você lê o capítulo 11 de Hebreus e você vai ver lá a galeria, que é aberta por Abel, o primeiro dela, da galeria, e você vai para o capítulo 12, e o capítulo 12 abre assim: portanto nós também estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Essa palavra, ela está aqui presente. Portanto, nós também fazemos parte da galeria da fé, porque nós vivemos pela fé. O livro de Atos não tem fim. Por que não tem fim? Porque se você pegar o final de Atos dos Apóstolos, esse livro histórico que narra a história do início da igreja de Jesus Cristo, se você ler
o último versículo de Atos. Pode colocar aí, por favor? O último versículo, Atos 28, versículo 31, é o último versículo de Atos dos Apóstolos. Esse versículo vai dizer para nós que esse livro não se fechou, está aberto. Diz assim: e por muitos dias ele apareceu àqueles que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Não, nesse versículo não. É o 31. Atos 28, 31. Aí está 13. Isso. Vou ler aqui na minha versão. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ora, meus irmãos, o reino de Deus continua sendo pregado. Amém? A igreja continua pregando com intrepidez a palavra. Amém? Sem impedimento algum. Então, esse livro não fechou. Está aberto. Porque tem uma igreja que prega o reino sem impedimento algum e com intrepidez. Posso ouvir um amém? Amém. Lemos o capítulo 13. O capítulo 13 é especial porque vai falar de uma história, ou da história de uma igreja especial. Uma igreja que nasceu num lugar chamado Atarque. Atarque é o nome original da cidade de Antioquia, fundada há 300 anos antes de Cristo, por um homem chamado Seleuco Nicanor. Você sabe bem que Antioquia foi o lugar onde pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Então daqui nasce o tema da mensagem desta manhã. Uma igreja identificada com Cristo. Uma igreja identificada com Cristo. Nós temos aqui no capítulo 13, irmãos, os 4 versículos que lemos, uma igreja multiforme. 4 versículos apenas, que nos dá uma ideia de uma igreja multiforme. Uma igreja multicultural, multirracial e uma igreja com muitos dons. Essa igreja tem muito a nos ensinar nesta manhã. Eu quero compartilhar com você antes da gente cear. Muito a nos ensinar. Uma igreja identificada com Jesus. Essa igreja é Antioquia, ela tem muito a nos ensinar e eu quero dividir isso com você nesta manhã. O que essa igreja tem a nos ensinar nessa manhã tão especial? Em primeiro lugar, essa igreja, a igreja de Antioquia, nos ensina que uma igreja precisa ter uma unidade forte entre os seus discípulos. Eu vou repetir. Uma igreja identificada com Jesus, ela precisa, eu digo precisa, ter uma unidade forte entre os seus discípulos. Em Antioquia começou um forte movimento. Que movimento? Com a perseguição, o cristianismo saiu de Jerusalém. Então, reuniram pessoas de partes diferentes em torno do cristianismo. E nesse lugar, creio eu, por causa da perseguição na morte de Estevão, alguns discípulos foram para Antioquia e começaram a pregar o evangelho e muitos gregos se converteram, muitas pessoas se converteram. E lá começou um movimento grande de reunião de pessoas de etnias diferentes.
e gentios. E a história vai dizer que de Jerusalém partiu uma ordem. Que ordem? Vão lá para Antioquia para observar o que está acontecendo lá. A gente não pode admitir a ideia de um movimento anti-judeu. Então Barnabé é enviado para esse lugar. Tenta imaginar um homem, imaginação, com um extintor de incêndio na mão para tentar apagar um fogo. Um movimento anti-judeu que estava começando em Antioquia. Então lá vai Barnabé, um homem manso, justo e cheio do Espírito. Ele chega em Antioquia com um extintor de incêndio na mão, e quando ele vai tentar apagar o fogo, ao invés de sair água, sai gasolina. E a gente sabe, pelo dito popular, não dá para apagar fogo com gasolina. O que acontece? Lá vai Barnabé para Antioquia para apagar um fogo, ao invés de jogar água, joga gasolina. O fogo aumenta. E esse movimento antijudaico se transforma em um movimento maravilhoso. Em pouco tempo, esses homens nobres, profetas, mestres, levitas, começam a se juntar, a se unir, e eles têm uma unidade muito forte. Em pouco tempo, a igreja de Antioquia reúne pessoas diferentes, com talentos diferentes, em uma unidade muito, mas muito forte. E nós sabemos, meus irmãos, o poder que há na unidade. O pastor Daniel de Souza esteve aqui na conferência da família e profetizou sobre nós que nós cresceríamos a partir da unidade. Quem está lembrado disso, levanta a mão. Que bom que você está lembrado. Então começa um movimento de unidade na igreja de Antioquia. Esses homens se reúnem, eles estão juntos, eles comem juntos, eles oram juntos. E a unidade vai fortalecendo cada vez mais. Aí eu olho para o Salmo 133. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em unidade. E a palavra lá, original hebraica, é unidade mesmo. Lê-se união, mas é unidade mesmo. Porque unidade é a essência da Trindade. Portanto, tem que ser essência da igreja. A Trindade é a essência, a unidade, perdão, é a essência da Trindade. Façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus orando disse assim: Pai, eu peço que o Senhor faça com que esses discípulos sejam um, assim como nós, eu e o Senhor somos um. E se você olhar para o Salmo 133, você vai ver que a unidade, ela é como o azeite que desce da cabeça, da barba de Arão, e escorre até as orlas das suas vestes. Azeite é unção. Arão é a figura do sumo sacerdote, que aponta para Cristo, o sumo sacerdote, cabeça da igreja. Então, quando a gente vive unidade, irmãos, a unção desce do cabeça e vai para a orla. E o que é a orla do sacerdote? É a veste que representa a santidade.
e a santidade do sumo sacerdote está na igreja, a orla do sumo sacerdote. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando a igreja vive unidade, a unção escorre para a igreja, vindo de Cristo. Mas a unidade é também como as gotas de orvalho de Hermon. Hermon é um monte que gera água para o Rio Jordão, fonte de vida. Ou seja, na unidade, o Senhor gera vida na igreja. Igreja que tem identidade com Jesus, os discípulos precisam viver uma unidade forte. Você que é líder, olhe para isso. A unidade não começa na igreja, até porque a igreja estava começando. Ela começa na liderança. Esses homens são líderes. E tudo que o diabo quer fazer na igreja, ou melhor, tudo que ele quer fazer para atrapalhar a igreja, ele começa na liderança. Porque se começar pela liderança, a igreja vai sofrer. Então é assim, se a liderança está em unidade, a unção escorre para a igreja. Porém, se a liderança dá lugar ao diabo, tudo que o diabo provoca via liderança, escorre para a igreja. Portanto, meus irmãos, é necessário, é preciso que nós mantemos a unidade forte em Cristo. É necessário que a nossa unidade seja verdadeira o tempo todo, para que o Senhor possa liberar sobre nós uma unção poderosa e liberar sobre nós vida. Vida. Tudo que nós queremos nos próximos 20, 60, 80 anos como igreja, é que o Senhor libere via a unidade da igreja, unção e vida, que o Senhor libere sobre a Jardim Carioca, unção e vida sobre a nossa unidade, aleluia. Em segundo lugar, a igreja de Antioquia nos ensina como uma igreja fortalece a fé dos discípulos. Primeiro, essa igreja nos ensina que unidade é preciso, é necessário. Não tem como fugir. Não tem como viver outra coisa senão unidade. Mas ela também nos ensina que a fé dos discípulos precisa ser fortalecida. Eu já falei, eu acho que agora pela 10ª, não sei, tem coisa que a gente tem que repetir, né? Porque a repetição, ela ajuda no entendimento, consequentemente na prática do entendimento. Eu já falei algumas vezes que não existe esse negócio de a pessoa ficar fora do corpo. Se você vir alguém, conhecer alguém que diz que não precisa estar ligado à igreja, que não precisa de uma igreja, você precisa dizer para essa pessoa que ela está fora do corpo, que ela não é convertida. Alguém que é convertido de verdade está no corpo, faz parte do corpo. Porque a Bíblia vai dizer o que significa o corpo. O que é o corpo? O corpo de Cristo é a... E dei a dica, gente, por favor. O que é o corpo de Cristo? Então bate no peito assim, eu faço parte. Diga forte, irmão, eu faço parte do corpo de Cristo. Então como é
alguém diz assim: não, não preciso. Precisa sim, precisa do corpo de Cristo, porque a vida só escorre para o corpo de Cristo, e a vida escorre para o corpo de Cristo, porque Cristo é a vida da igreja, e Cristo é o cabeça da igreja. Onde você vai ver cabeça separada do corpo? Eu só vejo em desenho da Hanna-Barbera, dos mais antigos. Os mais novos não sabem nem quem é desenho da Hanna-Barbera. É quando partia o corpo, aí a cabeça sai correndo para um lado e o corpo para o outro. Existe cabeça separada no corpo? Então, meus irmãos, essa igreja nos ensina como uma igreja fortalece a sua fé. E como que ela fortalece a sua fé? Como o corpo de Cristo fortalece a sua fé? Pela devoção. Repare que esses homens em unidade, o que eles estão fazendo? Servindo ao Senhor, jejuando. Claro, orando. Claro, ensinando, compartilhando a palavra. Claro, discipulando. Ei, irmão, não falta culto não. Não falte o culto não, a não ser que você realmente precise faltar o culto. Se você precisar faltar o culto, você precisa, né? Tem gente que tem escala de trabalho. Tem gente que fica doente de verdade. Doente de verdade, né? Por favor, né? Por favor. Posso ir ao culto não? Que eu estou doente. Por favor, né, gente? É aqui que você fortalece a sua fé, irmão. É aqui. Nos cultos de quinta. Aliás, tem muita gente que parou de vir aos cultos de quinta-feira. Alguns, evidentemente, começaram a estudar, né? Não falta aula, não. Seu lugar na escola, na faculdade. Se o professor faltar, aí você vem para o culto. É isso aí, né, Eric? Porque você faltou aula já para vir para o culto, não, né? O professor não veio? Muito bem. Seu lugar é no culto, irmão. Seu lugar é na reunião da igreja, quando ela estiver reunida. Culto, célula, mutirão. Ontem eu não vim porque eu fui para a reunião da ordem, tá? Precisei ir. Se bem que quando eu chego aqui para o mutirão, tem gente que não deixa eu trabalhar. Tem um calo na mão aqui que sumiu. Desapareceu o calo. De tanto pegar peso com ar-condicionado, desapareceu o calo. Eu vou ver se eu ressuscito o meu calo. Tem gente que não deixa meu calo aparecer. Mas fique tranquilo, irmão. Tem calo aqui por vocês. É aqui que a gente fortalece a fé. É na nossa devoção, na nossa adoração. Esses discípulos estão servindo ao Senhor. Servindo no original é adorar. Você não tem motivo para faltar a uma reunião de fortalecimento de fé. Você não tem motivo, a não ser um motivo de verdade. Por que essa igreja ela é uma igreja forte? Por que ela nasce uma igreja forte e ela cria uma identidade com Cristo? Porque essa igreja, ela se fortalecia na fé, pela devoção, pelo jejum, pela oração, pela comunhão, pela entrega. Posso ouvir um amém? Amém. Foi fraco seu amém. Você tomou café, irmão, por favor. Obrigado, Sidney. Em terceiro lugar, o que essa igreja de Antioquia tem nos ensinar? Antioquia nos ensina
que o Espírito Santo fala e dá direcionamento. Eu vou repetir. Essa igreja nos ensina que o Espírito Santo fala e dá direcionamento. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha aí no texto comigo, por favor. Olha aí para a sua Bíblia. E deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, me permita. É coisa de gente velha. Ou ortodoxo, melhor, né? Uma palavra mais bonita. Coisa de gente ortodoxa. Não consigo, sério mesmo. Não consigo acessar. Eu preciso ouvir o barulho da folha. Eu não consigo. O barulho da folha é música aos meus ouvidos. Mas nada contra. Por favor. Vamos fechar parênteses. Servindo eles ao Senhor e jejuando, vírgula. Para na vírgula aí. Porque uma coisa leva a outra, irmão. Uma coisa leva a outra. Você acha que o Espírito Santo vai falar e vai dar direção a uma igreja que não jejua, que não ora, que não tem devoção, que não tem unidade? Não é porque o Espírito Santo não queira falar, mas ele precisa ser provocado. Eu vos afirmo, permita dizer eu, mas na autoridade do nome de Jesus, eu vos afirmo que o Espírito Santo tem muito a nos falar, mas muito a nos dizer. Mas ele vai falar e vai falar muito se nós, sua igreja, tivermos uma vida que condiz. Que provoque o Espírito Santo. Assim vejo. O Espírito Santo está presente na igreja. Atos 2, ele desceu, ele está dirigindo a igreja. E ele está aqui em Antioquia. Ele está no meio daquela reunião de pessoas nobres, de homens cheios de conhecimento, de profeta, de mestres. Ele está aqui no meio da reunião. Ele é uma pessoa, não é uma força ativa, ele é uma pessoa, tem sentimento, tem emoções. Ele está aqui no meio dessa reunião, só esperando o momento certo, só esperando a hora certa. Então quando ele olha e vê os discípulos orando, jejuando, buscando, vê os discípulos lendo a palavra, discipulando, ele espera o momento certo. E quando ele é provocado, ele fala. Disse o Espírito Santo. O dia que a igreja parar de ouvir o Espírito Santo, é sinal que essa igreja parou de ter devoção e de buscá-lo. O dia que a igreja parar de ouvir a voz do Espírito Santo, essa igreja não considera o Espírito Santo como a pessoa mais importante que a dirige. E eu te pergunto, você tem ouvido a voz do Espírito Santo? O que eu acho interessante aqui é que o Espírito Santo fala, além de falar, dá direcionamento. Separa Barnabé e Saulo. Diga comigo, o Espírito Santo fala, dando direcionamento. Você não é crente qualquer, irmão. Você é um crente que tem a direção do Espírito. A sua vida é direcionada pelo Espírito Santo, irmão. Crente cheio do Espírito Santo, a sua vida não vai para lugar qualquer, não. A vida de alguém que é cheio do Espírito Santo não vai para qualquer lugar. Ela vai pela direção do Espírito. E o vento sopra aonde ele quer.
Primeiro acontece em Antioquia um mover de pessoas reunidas, cheio do Espírito Santo. Depois um mover de direcionamento do Espírito Santo. Olha, porque isso aqui é lindo, é maravilhoso. Preste atenção. Primeiro acontece em Antioquia um mover de pessoas que se reúnem, que são cheias do Espírito Santo. Depois, um mover de direcionamento do Espírito Santo. Você entendeu isso? Diga amém. Para aquele que não entendeu, porque acho que só uns 5 entenderam, eu vou repetir. Primeiro acontece um movimento de pessoas que se reúnem, que são cheias do Espírito Santo. Quem está aqui, gente? Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, e um rapazinho aqui, chamado Saulo. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Se você se reúne com pessoas vazias do Espírito, e essas pessoas estão levando você para o buraco, sai fora. Sai. Se una a gente cheia do Espírito Santo. Compartilhe a sua vida com gente cheia do Espírito Santo. Compartilhe os seus sonhos com pessoas cheias do Espírito Santo. Peça conselho a pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas vazias de Deus, vazias de Jesus e vazias do Espírito Santo, não tem nada para acrescentar na sua vida. Vamos imaginar assim, vamos trazer a cena histórica para a nossa mente, da mente para o coração e do coração para a prática. Eles estão reunidos. Eu não sei qual louvor foi cantado. Vamos colocar um cântico. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Ele me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
Ei, Saulo, Saulo, o que está acontecendo? Saulo, é o Espírito Santo aqui entre nós. Ei, Simeão, o que está acontecendo? O Espírito Santo está movendo a minha vida. Ei, Simão, o que está acontecendo? O Espírito Santo que está aqui. Ei, Barnabé, o que está acontecendo? O que você vem fazer aqui? Eu venho incendiar o coração de vocês com a presença do Espírito Santo, porque Ele tem um direcionamento para nós. Ele tem algo a nos dizer. Louvado seja Ele. Aleluia. Por favor, se você for para uma reunião que o Espírito Santo não vai falar de alguma maneira, e essa reunião tem um caráter de ser algo cristão, e se o Espírito Santo não falar, sai fora. Claro que a gente se reúne para bater papo, para conversar, para falar de Vasco, de Flamengo, de Botafogo, para comer hambúrguer, para falar de política. Mas uma reunião que tem a proposta de ser um culto, um ensino, e tem fofoca, tem disse e me disse, o Espírito Santo não está nesse lugar não, sai fora, irmão. Porque o Espírito Santo não vai dar direção a quem não o busca. Em último lugar, essa igreja Antioquia, ela nos ensina que a missão é fortalecida na devoção, passa pela submissão e é liberada para ganhar o mundo. Vou repetir, essa igreja nos ensina que a missão é fortalecida na devoção, passa pela submissão para depois ganhar o mundo. O texto vai dizer, no versículo 3, então jejuando e orando. O que é isso? Devoção. Impondo sobre eles as mãos. O que é isso? Submissão. Impôs sobre ele as mãos e os despediram. O que é isso? Ganhar o mundo. A missão não é de um, é de todos. Que missão? Ganhar o mundo, fazer discípulo. Essa missão, ela é fortalecida na devoção. Mais uma vez, seu lugar é no culto. Quem aqui trabalha com pessoas não crentes, levanta a mão. Bem alto. Obrigado. Lá seu campo missionário. Quem aqui estuda com pessoas não crentes, levanta a mão. Estuda, bem alto. Muito obrigado. Lá é o campo missionário de vocês. É aqui, na reunião dos salvos, pela devoção, que somos fortalecidos. E pela autoridade da liderança da igreja, mãos de autoridade, pastores, líderes, diáconos, é aqui, pela devoção e pela submissão da liderança, que vocês saem para ganhar o mundo, cumprindo a missão. Como assim, pastor? O texto vai dizer que eles despediram Saulo e Barnabé. Aleluia! É aqui que a igreja começa a crescer, entre os gentios. Porque até então ela cresceu somente entre os judeus. Eu peguei a minha Bíblia de devocional e
Depois que o sermão, o esboço estava pronto, eu tive a curiosidade de ler aqui o que está escrito. Nem sei quando que eu li esse texto na devocional. Mas interessante que o que eu coloquei na minha devocional desse texto, creio que foi uns 2 anos atrás, está escrito assim: a obra missionária nasce da devoção. As viagens missionárias de Paulo nascem da devoção. Porque aqui começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aí eu coloquei aqui embaixo: para fortalecer a devoção e as igrejas, por causa das viagens missionárias, nascem as cartas. Deu para entender? Então, as viagens missionárias, elas ganham o mundo. Para fortalecer as igrejas que Paulo ganhou, nascem as cartas. Então, um compêndio de 13 cartas que você tem aí na sua Bíblia, cartas corretivas, exortativas, pastorais e pessoal. Essas cartas nasceram das viagens missionárias. E as viagens missionárias nasceram da... De novo, só a Valerinha entendeu. Oi, Sidneia. Eu confundi a voz, hein? Ô, Sidneia, você falou como Valerinha ou eu entendi? Ó, Pentecoste aqui, gente. Pentecoste. Pentecoste. Pentecoste literalmente. Sidneia falou e eu ouvi a voz de Valerinha. Só as duas entenderam. De novo, estou terminando. As cartas nasceram das... Dá cola aí, Sidneia. As cartas nasceram das... E as viagens missionárias nasceram da... Agora você entendeu. As cartas nasceram das... E as viagens missionárias nasceram na... Sabe por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo estava conduzindo o apóstolo Paulo. Esse mesmo Espírito está aqui nessa manhã, conduzindo nossa igreja há 20 anos e vai conduzir até o dia do arrebatamento. Louvado seja Ele! Aleluia! Deixa eu terminar para a gente encerrar. Por isso que em Antioquia os crentes foram identificados como cristãos. Por isso que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por isso que? Por esse modelo de igreja. Por esse modelo de igreja. Uma igreja forte na unidade, uma igreja com a fé fortalecida na devoção, uma igreja cheia do Espírito Santo que ouvia a voz do Espírito e uma igreja missionária. Por isso que essa igreja foi chamada, ou os crentes dessa igreja foram chamados de cristãos. Ei, você não é gospel, você é cristão. O que significa cristão? Cristão é um pequeno Cristo, é alguém que se parece com Cristo. Você está numa escala muito acima de crente, porque crente até o diabo é. Se você de fato é convertido, se você de fato
tem devoção, se você de fato tem a sua fé fortalecida na unidade, se você de fato é cheio do Espírito, se você de fato ama a obra do Senhor, você está numa escala muito acima de um crente. Você é um pequeno Cristo, você é um cristão. Eu termino dizendo que essa igreja só tem uma coisa a acontecer com ela: ela experimenta crescimento. E eu quero terminar falando sobre 4 níveis de crescimento de uma igreja que se identifica com Cristo. Aqui termino. Você pode me esperar 5 minutos? Diga amém. 4 níveis de crescimento de uma igreja que é identificada com Cristo. O primeiro nível de crescimento é o crescimento espiritual. Uma igreja que é identificada com Cristo, os seus membros não ficam no leite. Não come papinha. Você sabia que no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa? Leia o texto. O dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu um banquete. Porque Isaac parou de tomar leite e começou a comer carne. Churrasco. Foi Valerinha ou Sidney que falou agora aí? Foi Valerinha que falou agora. Eu ouvi a voz de Sidney agora. Valerinha falou, Sidney repetiu. Vai ter churrasco lá então hoje, né? Pois é, eu ia comer churrasco, mas o pastor não veio pregar. Fazer o quê? No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu um banquete. Meu filho não está mais no leitinho. Eu vou fazer uma pergunta para você. Essa igreja merece uma festa? Sim? Então todo culto tem que ser festa. Por quê? Porque os crentes que se reúnem aqui não são mais leitinhos. Irmão, crescimento espiritual é o primeiro nível de uma igreja que é identificada com Cristo. Meu filho, deixa aí, depois você coloca no lugar. Tá bom? Só deixa aí, depois coloca aí no lugar. Primeiro nível de crescimento de uma igreja que é identificada com Cristo, crescimento espiritual. Paulo vai dizer aos Coríntios: eu não posso falar para vocês, porque vocês ainda estão no leitinho, são imaturos. Eu poderia citar para vocês aqui algumas características de pessoas imaturas. Uma só. Até porque a gente tem filho, e no meu caso tenho neto. A gente sabe que uma criança imatura, o que ela faz? Ela faz muita pirraça para chamar a atenção. Tem muito crente pirracento, não tem? Quer chamar a atenção para si. Crente maduro espiritualmente, ele está sempre preocupado em gerar crescimento no outro. Eu vou repetir. Crente maduro espiritualmente está sempre preocupado em gerar crescimento no outro. Porque uma pessoa madura é que gera crescimento no imaturo. Pais imaturos, como é que vai gerar maturidade no filho? Como é que você vai discipular alguém se você não é maduro? Se é imaturo? Como é que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Você jejuou nos 40 dias? Não precisa responder agora não.
eu fiz uma coisa aqui, fiz com toda a convicção, e para a glória de Deus e com toda submissão, eu falo isso. A gente passou por um treinamento com a liderança aqui, e um dia nós saímos para comer uma pizza. E antes de sair para comer a pizza, eu falei com o Senhor: Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir a liberação desse dia para os meus irmãos. E eu falei para os líderes: você pode comer pizza hoje, você pode tomar refrigerante hoje, que eu pedi a liberação do Senhor para você comer a pizza e tomar o refrigerante. E no dia da festa missionária eu fiz a mesma coisa. Fui ali para o gabinete, coloquei meu joelho no chão: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor nos libere do jejum, porque a causa é nobre. Mas como vi felicidade nos irmãos, opa, eu vou tomar refrigerante hoje. A Andréia chegou aqui. Andréia, cadê a Andréia? Está onde? Andréia, está lá. Não sabia que eu tinha liberado o refrigerante. Quando ela soube que eu tinha orado e liberado o refrigerante, ela tomou 1 litro inteiro de Coca-Cola. Eric, meu filho, deixa aí, depois você mexe. Como é que está o seu envolvimento com a igreja, irmão? Nível de crescimento espiritual. Segundo nível, estrutural. E quando eu falo estrutural, não estou falando dessa estrutura aqui só, não. Também faz parte. Uma igreja precisa crescer estruturalmente. Como assim crescer estruturalmente? Estou falando de liderança. Porque a liderança é a estrutura da igreja. Líderes envolvidos com a obra. Líderes que são exemplo aos seus liderados. Líderes que são exemplo de submissão, de honra. Líderes que sabem que eles precisam dar um pouco mais do que os outros vão dar. Do tempo, do talento, do tesouro. Aprendemos isso na escola de líderes. E isso também vai para a estrutura física. Talvez seja o tempo da gente sonhar em coisa maior, em um espaço físico maior. Porque no dia que nós nos preocuparmos com o crescimento espiritual e nos preocuparmos em fazer com que os outros cresçam espiritualmente, Deus nos dará um espaço maior, uma estrutura maior. Terceiro nível de estrutura, melhor, de crescimento espiritual de uma igreja: crescimento orgânico. O que significa crescimento orgânico? As coisas organizadas no seu devido lugar. Pessoas que vão disponibilizar seus dons, seus talentos. Uma igreja organizada, com as pessoas crescendo organicamente. O individualismo não aparece, aparece a individualidade. Pergunta uma pessoa que entende de futebol e pergunta ela assim: como que certos times, como é que se faz um time campeão? Com craques? Não, com um time bem organizado. Para não citar o meu time, até porque eu não gosto muito disso, eu vou citar uma seleção, a seleção de 1970, o maior time da história do futebol mundial, do nosso país. O técnico foi Zagallo. Zagallo convocou os melhores jogadores da época: Pelé, Tostão, Gesso, Rivelino, Clodoaldo. Carlos Alberto. E sabe o que perguntaram a Zagallo? Zagallo, como é que você vai arrumar isso aí? Tem craque demais. Sabe o que Zagallo respondeu?
Craque tem lugar em qualquer time. Se eles se arrumarem, se eles se organizarem, ninguém vence a gente. Tem um técnico hoje de futebol moderno, do Manchester City, esqueci o nome dele, Guardiola. Sabe o que o Guardiola falou? Nunca houve, nunca haverá, jamais haverá na história do futebol um time que me inspira como a seleção de 1970. Um time organizado, com pessoas talentosas, que fazia o time se mover para depois a individualidade aparecer. Uma igreja organizada, o individualismo não aparece. O que aparece é a individualidade. Que o Espírito Santo nos organize como igreja. Para terminar, último nível de crescimento da igreja, numérico. Número mesmo, irmãos. Eu não sou adepto à numerologia. É isso mesmo a palavra? Idolatria, número. Não sou adepto. Por que eu não sou adepto? Deus quem dá o crescimento. Amém. Mas também, eu não sou, ou melhor, me incomoda a falta de crescimento, porque a falta de crescimento é sinal que não há organização, estrutura e, sobretudo, devoção e espiritualidade. Para eu terminar, vou pedir para ficar em pé os membros fundadores da igreja, que estão presentes aqui nessa manhã. Eu vou pedir para você vir aqui à frente, rapidamente. Só os fundadores, por favor. Irmã Sebastiana, eu não falo com qualquer um não, irmã Sebastiana. Você sabe que eu não falo com qualquer um, hein? Não falo não. Eu não aperto a mão de qualquer um não. Aperta a mão, irmã Sebastiana. Sabe por que eu brinco assim com a irmã Sebastiana? Que eu falei com ela que eu fui pregar numa igreja e fui despedir do povo na porta. Aí o povo me cumprimentava assim, ó, com 2 dedinhos. Aí no dia que eu falei isso, ela começou a me zoar. Só me apertava a mão assim. Chega pra cá, irmãos. Pensei que o Lucas fosse o membro fundador da igreja também. Obrigado por vocês. Laura é membro fundador da igreja, irmão. Lucas não é, mas ela é. Laura foi o primeiro bebê que eu consagrei aqui na igreja, no altar. Não sei porque que eu fui falar isso. Eu estou ficando velho. E você também. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, olha o resultado do empenho de vocês, da devoção de vocês. Olha o resultado da entrega de vocês. Olha o resultado do empenho de vocês. Crescimento numérico. E muitos não estão aqui hoje. A gente tem gente trabalhando em encontro de casais. Eu liberei, abençoei, porque a causa é nobre. Irmãos fazendo encontro de casais. Olha o resultado da devoção de vocês, das lágrimas de vocês, da oração de vocês.
Meu desejo nessa manhã é que esse crescimento seja cada vez mais exponencial, maior. Por favor, vocês não vão bater palma agora, por favor. Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Deixa eu sair, porque eu não sou um membro fundador. Cheguei aqui em 2006. Diante dos olhos de todos vocês, uma igreja identificada com Cristo. Eu vou pedir para você, por favor, para a honra e glória do Senhor Jesus, aplaudir esses irmãos aqui. Tá, irmã Genocina? A nossa igreja nasceu na casa da mãe da irmã Nelma, irmã Maria Helena dos Santos. Uma mulher cheia do Espírito, que gerou 2 pastores o seu ventre, e gerou também uma igreja na sua casa. A irmã Genocina, que está aqui, ela representa o principal fundamento desta igreja.